Boa noite a todas, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso propósito, atitudes de uma verdadeira mulher cristã, tornando-se sábia e virtuosa. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia, por ser muito extensa, nem sempre é fácil de entender e ler, mas ler e estudar a Bíblia é muito importante. Uma pessoa cristã que não lê a Bíblia não é verdadeiramente cristão. Se você não entender alguma coisa, existem muitas pessoas e recursos que podem te ajudar no entendimento. Mas, acima de tudo, você tem o próprio inspirador da palavra. Você tem Deus para te dar o entendimento e o discernimento que precisa. Por isso, sempre antes de começar a ler, faça uma oração, pedindo a Deus que te dê sabedoria para entender o que será revelado a você. Vamos ver juntas algumas razões por que é bom e importante ler a Bíblia regularmente. Primeiro, para ouvir a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê, Deus fala com você. Tudo que Deus diz tem poder. Então, se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, suas palavras vão mudar a sua vida. Salmos 119 diz assim: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A segunda razão é para ter vida. A Bíblia nos dá vida. Não basta cuidar do corpo, o espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais você meditar na Bíblia, mais fortalecido ficará o seu relacionamento com Deus e a sua fé. Provérbios 4, versículo 10 diz assim: Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Salmos 119. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. A terceira razão é para achar sabedoria. Deus é o dono de toda sabedoria, e a sua sabedoria é maior do que a sabedoria humana. E a Bíblia está cheia de bons conselhos e ensinamentos para te ajudar a agir com mais sabedoria. Provérbios 9 diz assim: Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Tiago, capítulo 1. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. A quarta razão é para vencer o pecado. Não é fácil resistir à tentação, mas através da Bíblia, a Bíblia mostra como você pode vencer. As palavras da Bíblia dão força e sabedoria para que a gente possa rejeitar o pecado e fazer o que é certo. Romanos capítulo 6. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isaías 64. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Tiago 4, portanto pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. 1 João capítulo 3.
Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João 8. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. 1 João, capítulo 3. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Provérbios 28. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Salmos 32. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. João capítulo 20. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Esses são apenas alguns dos muitos versículos que falam sobre pecado e como podemos ter força para nos livrar deles. A quinta razão é para encontrar esperança. Nos momentos de desânimo, tristeza e desespero, a Bíblia tem as palavras certas de consolo, que vão restaurar a sua esperança e, consequentemente, edificar a sua fé. A Bíblia encoraja e ajuda a superar os tempos difíceis. Através da Bíblia, Deus nos dá força, ânimo e renova nossa fé e esperança. Provérbios 13. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. Jeremias 29. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Romanos 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Romanos 15. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Salmos 33. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Essas foram apenas 5 razões, mas com certeza há muito mais motivos para lermos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida, enviada para nos ensinar e nos guiar. Quando lemos a Bíblia, ela nos revela a vontade de Deus para nossas vidas. A Bíblia também nos mostra a verdade e ajuda a reconhecer as mentiras. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Agora nós vamos falar um pouquinho das muitas formas que podemos ler a Bíblia. Cada pessoa deve adaptar a leitura à sua situação e ao seu tempo, dependendo também do seu nível de conhecimento. Porém, eu posso te dar algumas sugestões aqui sobre como começar a ler a Bíblia. Eu fiz um vídeo, inclusive, dando dicas e falando como eu comecei a ler a Bíblia. Abaixo desse áudio, eu vou deixar o link desse vídeo. Amém? Então vamos lá. Comece escolhendo a sua Bíblia. Existem muitas versões e traduções, e nem todas correspondem à palavra original. Eu vou gravar um novo áudio para falar um pouquinho mais sobre essas versões. Amém? Vamos dar continuidade, então, ao 7º dia do nosso propósito. Esse é o áudio 2, estamos falando sobre a Bíblia.
e nós começamos a falar sobre a escolha da Bíblia, né? O primeiro passo para nós começarmos a leitura e a estudar a Bíblia. Então, o que acontece? Hoje existem muitas versões e traduções, né? E infelizmente tem muitas distorções, alterações, acréscimos e até redução do texto original. O Velho Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o texto original do Novo Testamento é no grego. Inclusive, eu já gravei um vídeo com uma explicação breve, né, sobre essas diversas Bíblias e a importância de escolher a Bíblia correta. E eu vou deixar o link abaixo desse áudio, mas eu vou tentar dar uma nova explicação, uma rápida explicação para que vocês possam entender a importância de escolher a Bíblia adequada. Existem dois tipos de traduções. A tradução literal, ela traduz uma por uma de cada palavra do texto grego para o português. Ou seja, ela transmite o significado do autor do texto, o mais fiel possível para a outra língua. A tradução dinâmica, ela traz uma linguagem mais simples, mais fácil, porém, ela altera o sentido original do texto. Ou seja, o tradutor não se preocupa em manter a ideia do autor, e sim facilitar a leitura. Então, a tradução ela se dá de acordo com a interpretação do tradutor. Ele não se atém à fidelidade, mas sim à facilidade. Trocando palavras, né? Como se fossem sinônimas, mas que isso gera uma mudança de sentido no contexto geral. E ainda tem a paráfrase, que na verdade não é uma tradução, ela é uma nova versão. Ela é uma explicação do tradutor. E novamente, essa ideia de paráfrase não se mantém fiel ao texto original, pois a preocupação é facilitar a leitura para o leitor. Então, além dela traduzir de acordo com o entendimento do tradutor, a paráfrase ainda usa palavras diferentes do texto original, ou seja, de significados totalmente diferentes, e altera completamente o contexto, reduzindo ou até acrescentando palavras. E por isso é importante escolher bem a sua Bíblia. Eu vou falar rapidamente das principais traduções e versões. Existem inúmeras, né? Eu até posso posteriormente gravar um vídeo sobre todas as versões que hoje existem no mercado, mas eu vou citar aqui as mais procuradas. A NVI, a Nova Versão Internacional, essa é a queridinha da grande maioria, né? Porque ela tem uma linguagem mais facilitada, mas esta é um exemplo de tradução dinâmica, ou seja, ela não é fiel, palavra por palavra, ao texto original. Então, ela se atém mais ao entendimento do tradutor e não a do autor do texto. A ARA, Almeida Revista e Atualizada, ela também usa essa tradução dinâmica. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Na verdade, não se trata de uma tradução, é uma versão. No meu entendimento, é uma das piores, porque o contexto está totalmente alterado. Mudança de significado total, além dela ter reduzido mais de 4.000 palavras do texto original. Então, como que uma Bíblia vai estar de acordo com a verdade, sendo que ela reduziu mais de 4.000 palavras e modificou outras 2.000? Depois nós temos a ARC, que é Almeida, Revista e Corrigida, e a ACF, Almeida, Corrigida, Fiel. Essas são as únicas duas traduções que mantêm o texto original, o mais fiel possível ao texto original. Eu quero deixar claro aqui que não há problema nenhum de você ler uma NVI, por exemplo, mas é preciso ter uma ARC ou uma ACF para fazer uma pesquisa, para evitar
os erros de tradução. Mas no caso de um líder, um missionário, um pregador, um pastor, a Bíblia deve ser usada, a Bíblia que deve ser usada é a ACF, é a corrigida fiel, para que possa ensinar corretamente o seu povo. Então, portanto, sempre que você for assistir uma pregação, procure saber qual é a versão que está sendo aplicada naquela pregação. Pois uma palavra errada, uma palavra traduzida errada, ela muda totalmente o sentido de um texto. Vocês vão entender um pouquinho melhor assistindo o vídeo que eu gravei, ok? Bom, agora que vocês então já sabem que existem diferenças entre as Bíblias, né? E que nem todas são a verdadeira palavra conforme o texto original, nós vamos ver como nós podemos iniciar a leitura da Bíblia. Escolhida a tradução, vamos estabelecer um horário diário para criar disciplina e hábito. E quanto tempo você vai se dedicar à leitura? É muito importante você estabelecer um horário para ter disciplina na leitura. Se você tem pouco tempo, leia 1 ou 2 capítulos por dia. Por exemplo, pela manhã um provérbio, pela noite um salmo antes de dormir. Enfim, vai realmente depender do seu tempo. Muitas pessoas perguntam em que ordem se deve ler a Bíblia. A Bíblia ela é uma coleção de 66 livros e que estão agrupados por gêneros literários, ou seja, livros históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas. Não é por ordem de leitura e nem por ordem cronológica. Por isso, para quem está começando, não é uma boa ideia tentar ler logo de capa a capa. Comece pelo Novo Testamento, né? Ali através de Mateus, de Marcos, Lucas e João. Comece por esses livros e leia um capítulo por dia. Essas 4 pessoas escreveram a biografia de Jesus, cada um da sua perspectiva. O livro de Atos dos Apóstolos conta a história da fundação da igreja, depois que Jesus ressuscitou. Romanos, Tessalonicenses e o livro de 1 João vão ajudar a entender melhor a salvação e como a vida é diferente depois. No Velho Testamento, de Gênesis a Esther, são livros que vão contar a história da criação do mundo e também contam a história do povo de Israel e o seu papel nos planos de Deus. Os livros de profecias, de Isaías a Malaquias, contam como Deus avisou o povo ao longo do tempo sobre o que iria acontecer. Quando você for ler esses livros, é bom tentar lê-los por ordem cronológica e procurar o contexto histórico antes de ler cada livro. Os livros de profecia do Antigo Testamento e o livro de Apocalipse do Novo Testamento podem ser bastante difíceis de entender. Mesmo os conhecedores da Bíblia, os mais sábios, os mais estudiosos, apresentam algumas dificuldades e também eles divergem muito na interpretação. Os livros de Salmos e Provérbios, os meus preferidos, eles são edificantes, eles edificam a fé e, no geral, têm uma linguagem mais autoexplicativa, mais simples. Os salmos são poemas, canções e orações para nos aproximarmos de Deus. O livro de Provérbios são aconselhamentos, né? Tem conselhos sábios para que a gente tenha uma vida com mais sabedoria. Cântico dos Cânticos são poemas sobre o valor do amor entre um homem e uma mulher. O livro de Eclesiastes é uma reflexão sobre a futilidade de tudo sem Deus. Jó é um livro que explora o sofrimento de um cristão, a fé e a perseverança. Você também pode procurar planos de leitura online mesmo ou em livros que podem ser adaptados para a sua situação. Se precisar, tire dúvidas e peça ajuda com seu pastor, com o pastor da sua igreja, ou mande a sua dúvida para mim mesma ou para um dos orientadores do Ministério Prova de Fogo. Procure o estudo bíblico na sua igreja também. Existem dias, separados somente para estudo bíblico. Será uma outra fonte significativa para o seu aprendizado. Então eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei com as dicas de leitura, E nesse vídeo que eu falo como eu comecei a ler a Bíblia, vou deixar abaixo desse áudio.
Desenvolva o hábito de ler diariamente a Bíblia. Não dependa do seu pastor ou de outro pregador qualquer, muito menos da internet, onde é um território de livre acesso a todos, preparados ou não para ensinar. Busque a verdade por si só e não fique na ignorância. É muito importante para uma mulher cristã ela estudar e saber mais da palavra e da vontade de Deus. Amém? A tarefa de hoje é tirar 1 hora para a leitura da Bíblia. Pode ser hoje à noite ou você organiza o seu dia para fazer amanhã. Em algum momento do seu dia você vai parar e tirar 1 horinha para ler a Bíblia. Amém? Espero que tenham gostado do dia de hoje e fiquem com Deus e até amanhã.